limites da visão. Numa rua estreita de Lisboa, o calor amassava o ar como pano molhado, e um porco morto, inchado, aberto por dentro, lambuzado por moscas, bloqueava metade do caminho. As pessoas desviavam tapando o nariz, cuspindo no chão, xingando a cidade, xingando Deus, xingando a própria vida. Um menino de olhos atentos parou por um segundo a mais do que qualquer outro. Ele olhou para aquela barriga rasgada, para o sangue escuro escorrendo no pó, e depois olhou para as mãos da mãe, tão limpas quanto era possível ser limpo na miséria. A mãe puxou-o pelo braço. Fernando, anda. Mas ele não se mexeu de imediato, como se estivesse tentando entender uma coisa que ninguém quer entender. Porque tudo apodrece, e ainda assim existe esperança. Anos depois, gente do outro lado do oceano, nas igrejas do Brasil, ia sussurrar o nome dele para achar o que se perdeu, para pedir um amor que parece impossível, para recuperar dignidade quando tudo cheira a derrota. Se você veio procurar o santo mais popular do Brasil, encontrou, só que a história não começa com flores e alianças. Começa com moscas. E começa com um rival. Porque naquela mesma Lisboa de 1195, não era só a fé que disputava o coração das pessoas. Era a fome, era a vergonha, era o dinheiro. E havia sempre alguém pronto para dizer, sorrindo, que a santidade não passa de teatro. E que no fim, quem manda é quem cobra. Fernando Martins de Bulhões nasceu numa cidade que parecia rezar e lutar ao mesmo tempo. Lisboa estava entre o medo e o orgulho, entre a cruz e a espada. Num Portugal que ainda sentia o eco de guerras e fronteiras instáveis. As ruas tinham pedra e lama. As casas tinham cheiro de peixe, fumaça, suor e incenso. Dentro dos muros, a vida era uma negociação constante. Com a doença, com o inverno, com o pão do dia, com a paz frágil entre famílias e poderes. A família de Fernando tinha posição. Não era gente jogada ao canto, mas posição naquela época não significava tranquilidade. Significava responsabilidade, expectativas, uma moldura rígida em torno do futuro. Desde cedo, o menino aprendeu a observar. Observava como um homem mudava de voz quando falava com um rico. Observava como uma mulher escondia as moedas no tecido da roupa, como se escondesse o próprio coração. Observava a fila dos pobres na porta de uma igreja, e do outro lado da praça, os comerciantes contando lucros, como se contassem bênçãos. Foi nessa praça que ele conheceu um garoto um pouco mais velho, rápido de língua e de sorriso. Chamava-se Rodrigo. Filho de alguém que sabia vender, emprestar, cobrar. Rodrigo era daqueles que aprendem cedo que a vida é um tabuleiro. Se você não mover as peças, alguém move por você. Ele gostava de provocar Fernando com perguntas que pareciam inocentes, mas tinham veneno. Se Deus é bom, por que a rua fede assim? Se santo é santo, por que os padres comem melhor? Se o céu existe, por que todo mundo teme tanto o chão? Fernando não respondia como Rodrigo queria, não com cinismo, não com risada. Fernando respondia com silêncio, um silêncio que para Rodrigo era irritante. Porque o silêncio de Fernando não era submissão, era atenção. Era como se ele estivesse escutando um som que o outro não conseguia ouvir. A mãe de Fernando, mulher de fé firme, fazia o possível para proteger o filho do lado mais duro das ruas. Mas a cidade sempre encontra brechas, e quando a cidade encontrava Fernando, ela mostrava as duas faces. A beleza de uma procissão à luz de velas, e a brutalidade de um corpo sendo carregado às pressas, embrulhado num pano, porque a morte não espera a cerimônia. Fernando cresceu com livros por perto, e isso, naquele mundo, era quase um superpoder. Ler não era só aprender palavras, era aprender portas. Portas para ideias, para perguntas, para um tipo de liberdade que não dependia de moedas. Ele se tornou estudioso cedo. A mente dele parecia uma lâmina, mas não era uma lâmina para ferir. Era uma lâmina para abrir caminho, e isso atraía respeito e inveja. Rodrigo, que sempre aparecia nos momentos em que havia gente olhando, começou a tratar Fernando como um troféu social. Meu amigo, dizia alto, o inteligente, o futuro homem importante. E quando estavam a sós, soltava o comentário que cortava. Você vai virar padre ou soldado? Tanto faz. No fim, você vai servir alguém? Fernando não gostava daquela palavra, servir. Mas havia algo dentro dele que sabia, com uma certeza desconfortável, que servir era inevitável. A pergunta não era se ele serviria, era a quem, ao quê e por quê. A adolescência trouxe um tipo novo de pressão. A família queria um destino digno, posição, honra, alianças.
O mundo queria que ele escolhesse um lado, e dentro dele crescia uma inquietação, como uma sede. Ele via as pessoas rezando por hábito, como quem paga um pedágio. Via gente usando Deus como argumento para humilhar o outro. Via pobres que pareciam invisíveis até a hora de carregar coisas, e sentia uma espécie de revolta limpa, não aquela raiva que destrói, mas aquela que exige sentido. Foi numa missa comum, comum demais, quase automática, que ele teve um choque que o acompanharia por anos. O padre elevou o pão, falou as palavras, e Fernando, olhando para aquela migalha, pensou de repente na cidade inteira. Migalhas, migalhas, migalhas. Migalhas para os pobres, migalhas de justiça, migalhas de paz. E então uma imagem atravessou sua cabeça com violência. Aquele porco morto da rua, a barriga aberta, moscas, cheiro. A cidade inteira parecia às vezes um corpo aberto. E ele se perguntou, será que fé é só perfume jogado por cima do apodrecimento? Essa pergunta quase o envergonhou, porque parecia uma blasfêmia. Mas ele não era um menino que fingia não ver. Rodrigo percebeu a mudança e atacou como quem cheira fraqueza. Você está com cara de quem quer fugir? Fugir para onde? Para trás das paredes de um mosteiro? Claro, lá dentro é limpo. Lá dentro dá para fingir que o mundo não fede. Fernando tentou ignorar, mas as palavras grudaram. Fingir, fede, limpo. E para piorar, ele viu coisas que confirmavam a crítica. Pequenos jogos de poder, elogios comprados, pessoas rezando para aparecer, não para mudar. A fé que ele buscava não podia ser só isso. Foi então que ele ouviu falar, com insistência, de uma vida diferente. A vida dos cônegos regulares de Santo Agostinho, no mosteiro de São Vicente de Fora. Havia ali disciplina, estudo, uma tentativa séria de ordenar o coração. Para Fernando, era como se alguém tivesse acendido uma lanterna numa sala escura. Não era a fuga do mundo, era a busca de um eixo. A decisão não foi romântica, foi dura. Entrar para a vida religiosa significava dizer não a uma série de sims que a família esperava. Significava aceitar regras, silêncios, horas repetidas. Significava viver sem ser dono do próprio tempo. Mas também significava algo que ele desejava mais do que liberdade. Coerência. Quando comunicou a decisão, houve tensão. Houve o tipo de silêncio que pesa. E houve lágrimas contidas. A mãe, mesmo triste, entendeu. O pai, dividido entre orgulho e medo, demorou a aceitar. E Rodrigo? Rodrigo reagiu com um riso curto, como quem vê alguém entrar numa armadilha. Parabéns, Fernando. Você escolheu a coleira mais bonita. Fernando não respondeu, só olhou. E nesse olhar havia uma promessa invisível. Eu vou descobrir se você está certo. E se estiver, eu vou quebrar isso por dentro. A entrada no mosteiro foi como atravessar um portal. As paredes pareciam separar dois mundos. Do lado de fora, gritos, negociações, cheiros fortes, pressa. Do lado de dentro, passos medidos, palavras escolhidas, livros, mas não era o paraíso. Havia ego ali também. Havia vaidade disfarçada de virtude. E para Fernando, isso era ao mesmo tempo decepcionante e útil. Porque a fé que ele buscava não podia depender de pessoas perfeitas. Precisava ser mais profunda que isso. Ele mergulhou no estudo. Estudar para Fernando não era acumular informação, era cavar até achar água. Leu, escreveu, orou, questionou. E quanto mais ele aprendia, mais ele percebia que a inteligência, sozinha, não salva ninguém. Podia até condenar, se virasse arma. Esse foi o primeiro grande conflito dentro dele. O desejo de ser brilhante contra o desejo de ser bom. E enquanto ele travava essa batalha silenciosa, Rodrigo avançava do lado de fora. As notícias chegavam em fragmentos, como pedaços de vidro. Rodrigo se aproximara de gente influente. Rodrigo aprendera a emprestar dinheiro com condições. Rodrigo tinha amigos em lugares úteis. Rodrigo falava da igreja com respeito em público e desprezo em privado. E ganhava por isso, porque o mundo às vezes recompensa a língua mais afiada. Fernando tentou se desligar dessas sombras, mas elas voltavam, como cheiro de rua que entra pela janela. Alguns anos depois, Fernando foi transferido para Coimbra, para o Mosteiro de Santa Cruz, um centro importante de estudo. Coimbra tinha outra energia, mais acadêmica, mais organizada e ao mesmo tempo cheia de ambição. Lá, os debates eram mais sofisticados, as tentações também. O orgulho intelectual rondava como um gato, silencioso, bonito, pronto para arranhar. Fernando se destacou, não por buscar destaque,
mas porque não conseguia ser mediano. Sua mente conectava textos, ideias, dores humanas. Ele via nos escritos dos santos, não só doutrina, mas gente real tentando sobreviver a si mesma. E isso o ajudava a encarar o próprio coração. Só que a vida tem um jeito cruel de testar as escolhas mais bonitas. Certa vez, chegaram a Coimbra notícias de um grupo de frades que havia partido em missão e voltara. Não vivo, mas em relíquias. Corpos, restos, mártires. Os rumores descreviam a violência. Golpes, sangue, o desrespeito ao cadáver, como se a morte ainda fosse pouco. A imagem era tão forte que parecia contaminar o ar do mosteiro. Alguns ficaram assustados, outros indignados. E alguns, poucos, sentiram algo perigoso. Uma atração, não pela dor, mas pela clareza. Porque o martírio, naquela lógica, era o oposto das migalhas. Era tudo. Fernando ouviu. E não dormiu direito. Ele imaginou os homens caindo, o barulho seco do corpo no chão, a boca tentando formar uma última oração, enquanto o mundo faz força para calar. E então pensou: eu estou aqui, protegido por paredes, polindo a mente como se fosse prata. E lá fora existe gente apostando a própria vida por uma verdade que eu só discuto. Foi nesse ponto que o antagonista dentro dele, o mesmo veneno de Rodrigo, só que em versão interna, começou a sussurrar: você quer ser santo ou quer ser admirado? Você quer servir ou quer ser lembrado? Você está aqui por Deus ou por medo do fedor da rua? Isso doía, porque havia alguma verdade ali, e verdade, quando encontra orgulho, vira faca. Na mesma época, Rodrigo reapareceu na história com a sutileza de uma sombra que cresce no pôr do sol. Um mensageiro trouxe recado. Rodrigo estava bem. Rodrigo prosperava. Rodrigo ajudava a financiar obras. Rodrigo tinha acesso a decisões e, como quem não quer nada, mandou um presente ao mosteiro, uma doação em dinheiro. Era o tipo de gesto que muitos chamariam de generoso. Fernando sentiu náusea. Não porque dinheiro fosse sujo em si, mas porque ele enxergava o mecanismo. O dinheiro compra silêncio, compra aceitação, compra a sensação de que tudo está certo. Rodrigo sabia jogar com culpa e aparência, e o recado invisível era claro. Eu não precisei de hábitos. Eu venci do meu jeito. Foi ali que Fernando entendeu que seu rival não era só um homem. Rodrigo era a personificação de um mundo onde o sagrado vira ferramenta e onde a esperança pode ser usada como corda no pescoço do desesperado. E se Fernando quisesse ser coerente, um dia teria que enfrentar isso. Mas ainda não, ainda não. Antes, a vida preparava para ele uma virada que faria todas as perguntas antigas explodirem de novo e daria ao nome Antônio peso que o mundo jamais esqueceria. Porque Fernando ainda era Fernando? Ainda era o jovem brilhante, disciplinado, com futuro desenhado dentro da igreja. E, ao mesmo tempo, um coração inquieto, cansado de migalhas, com fome de uma fé que encare o fedor sem perfume barato. E essa fome, quando cresce, não pede licença. Ela arranca você do lugar. Ela muda seu nome. Ela te coloca, sem aviso, frente a frente com aquilo que você mais teme. E com aquilo que você nasceu para fazer. O sono de Fernando em Coimbra ficou raso, como se alguém tivesse derramado areia dentro da cabeça dele. De dia, ele era o estudioso impecável, o homem que sabia onde cada palavra antiga se encaixava. De noite, a mente virava um corredor comprido e escuro, e no fim do corredor havia sempre a mesma imagem. 5 corpos voltando em silêncio, não como homens, mas como prova. Não eram histórias bonitas? Eram carne que sangrou. Eram ossos que estalaram. Eram gargantas que tentaram dizer, eu perdoo, enquanto o mundo dizia, eu corto. Quando as relíquias dos mártires chegaram, não foi um espetáculo, foi um choque. A madeira da urna parecia pesada demais para a realidade. E o que mais perturbou Fernando não foi a morte, foi o contraste. Lá fora, homens morriam por anunciar o evangelho com os pés descalços. Aqui dentro, havia discussões sobre pequenos privilégios, sobre quem teria a melhor posição no coro, sobre quem assinaria um documento. Ele se aproximou daquela urna como quem se aproxima de um espelho, e o espelho devolveu uma pergunta cruel. Você está vivo, mas está inteiro? Naquela mesma semana, ele recebeu a visita de frades que não combinavam com a ideia de religioso que Coimbra conhecia. Eram franciscanos, recém-chegados, com hábitos gastos, rostos queimados de sol, mãos calejadas. Não pareciam carreira, pareciam estrada. Um deles tinha um corte antigo no supercílio,
mal cicatrizado, como se a vida tivesse tentado apagar a fé dele com a unha. Fernando observou cada detalhe. A forma como eles comiam pouco e ainda sorriam. A forma como falavam de Deus sem enfeitar, sem a voz de quem quer ser admirado. E, sobretudo, a forma como falavam dos pobres, não como objeto de caridade, mas como irmãos. Um deles disse algo simples que atravessou Fernando como flecha. Quando a gente não tem nada, descobre-se Deus basta. A frase parecia insulto para uma mente treinada em bibliotecas, e ao mesmo tempo parecia cura, porque Fernando tinha visto muitos homens com tudo que ainda tremiam de medo. Tinha visto ricos apavorados de perder moedas, reputação, controle, e ali estavam aqueles frades, com quase nada, e uma coragem que parecia impossível. O mosteiro de Santa Cruz tinha prestígio. Fernando tinha um caminho bem desenhado ali. Estudo, influência, crescimento. Mas algo dentro dele começou a apodrecer. E dessa vez não era a rua, era a própria acomodação. Ele tentou racionalizar. Posso fazer o bem daqui. Posso ensinar. Posso ajudar a igreja com conhecimento. E era verdade. Só que havia outra verdade. Ele também podia se esconder ali. E a consciência dele, aquela parte que não se deixava comprar por frases bonitas, não parava de esfregar isso na cara. Foi nessa fase que Rodrigo voltou a aparecer, como se tivesse um faro para o momento exato em que alguém está prestes a mudar de pele. Uma carta chegou. Selo limpo. Tinta cara. Palavras gentis demais para serem inocentes. Rodrigo falava de saudade, de respeito, de orgulho pelo homem de Deus que Fernando se tornara. E então, como quem deixa cair uma moeda por acaso, mencionava que Lisboa precisava de gente inteligente para orientar decisões, para proteger os pobres, para organizar doações. Sugeriu contatos, sugeriu portas. O subtexto era transparente. Volta para o centro do tabuleiro. Eu posso te colocar lá. Fernando leu 2 vezes. Na terceira sentiu o estômago embrulhar. Não era porque a proposta fosse necessariamente má, era porque ele reconhecia o mecanismo de Rodrigo. Sempre transformar qualquer coisa, até santidade, em poder. E foi aí que Fernando percebeu uma coisa desconfortável. Ele não estava só escolhendo uma ordem religiosa, ele estava escolhendo o tipo de força que colocaria no mundo. Havia a força de Rodrigo, suave, eficiente, perfumada, e capaz de apertar um pescoço sem deixar marcas. E havia aquela outra força, dos frades pobres, direta, frágil por fora e indomável por dentro. Fernando foi até a igreja do mosteiro numa hora em que quase ninguém estava. O lugar tinha um silêncio que parecia vivo. Ele se ajoelhou, não como gesto bonito, mas como quem admite derrota, e sussurrou uma oração que não caberia em nenhum livro. Se eu estiver me enganando, me quebra agora. Mas se isso for teu, me arranca daqui. E foi como se algo dentro dele cedesse, não uma voz do céu, não um milagre de teatro, um estalo simples. Ele já tinha decidido, só faltava coragem de assumir. A decisão virou escândalo discreto. Gente importante ficou confusa. Por que trocar prestígio por mendicância? Por que sair do centro para a margem? Alguns tentaram argumentar com lógica, outros com medo. E alguns, com uma gentileza venenosa, insinuaram que era vaidade. Quer ser radical para ser lembrado. Fernando sentiu a picada, porque era justamente isso que ele temia, que até a renúncia virasse palco. Então ele escolheu o gesto mais definitivo possível. Ele pediu para sair. Pediu para entrar na ordem dos frades menores, os franciscanos. Quando vestiu o hábito simples, pareceu que o corpo dele ficou mais leve, e o mundo, mais pesado. Não havia mais escudo de títulos, não havia mais a proteção do intelectual respeitado. Havia só ele, e Deus, e a estrada. E então veio o detalhe que sela destinos. Ele mudou de nome. Fernando virou Antônio. E esse não foi um capricho. Foi uma espécie de morte pequena, necessária. Ao trocar o nome, ele arrancava de si o menino de Lisboa, que carregava expectativas alheias. Antônio nascia como alguém que não pertencia mais à própria história. Pertencia à missão. A missão que ele queria era a mais perigosa. Ele queria ir onde os 5 frades tinham ido. Ele queria o lugar onde a fé era tão rejeitada que o corpo virava recado. Não era desejo de morrer por morrer, era desejo de não viver pela metade. Os superiores franciscanos hesitaram, porque havia uma linha fina entre coragem e imprudência. Mas Antônio insistiu. Preparou-se e embarcou para o norte da África,
para uma missão que na cabeça dele parecia o capítulo inevitável da própria conversão. O mar, porém, tem sua própria teologia. Ele não explica, ele decide. A travessia começou com ventos normais, mas logo veio a febre. Antônio ficou doente, como se o corpo estivesse cobrando o preço da pressa. Suor frio, tremor, a boca seca. O cheiro de sal misturado ao cheiro de vômito. A humilhação de não controlar nem o próprio estômago. Para alguém que sempre controlou a mente, aquilo era um castigo e uma lição. E quando finalmente chegaram, quando a terra africana parecia um destino cumprido, o corpo dele não sustentou, ele mal conseguiu ficar de pé, a missão, o sonho, o martírio imaginado, tudo ficou fora de alcance, como uma porta que se fecha a centímetros do nariz. Foi um dos primeiros grandes twists da vida dele. Ele foi para morrer por Deus, e Deus o impediu, usando a fraqueza mais comum do mundo. Antônio tentou resistir. Só mais um pouco. Mas não era heroísmo, era teimosia. Os irmãos o convenceram. Ele precisava voltar para se recuperar. E então a volta virou outro golpe. O navio que deveria levá-lo para um lugar seguro foi engolido por tempestades e correntes. O céu ficou doente também. Nuvens baixas, cinza pesado, vento rasgando as velas como se alguém quisesse arrancar o barco do mundo. A água entrava como invasora. Homens gritavam ordens que ninguém ouvia. E Antônio, fraco, segurava-se no que podia, sentindo o próprio corpo como um saco molhado prestes a afundar. No meio daquele caos, ele teve um pensamento que parece pequeno, mas muda tudo. Eu não controlo nem o caminho. E isso estranhamente trouxe paz, porque a fé dele estava deixando de ser projeto pessoal, estava virando abandono real. Ele não estava mais construindo uma santidade do jeito dele. Estava sendo levado. O navio, desviado, acabou chegando a outro lugar. Sicília. Itália. Um mapa completamente diferente do plano original. Antônio pisou em terra como quem acorda depois de um pesadelo. Tonto, magro, com os olhos fundos e com uma pergunta latejando. Se eu não fui para onde eu quis, para onde eu estou sendo enviado? Na Sicília, e depois no caminho para o norte, ele encontrou um mundo religioso fervendo. Havia fé, sim, e havia também disputas. Havia pregadores, havia gente simples, havia fome, e havia uma coisa perigosa, ideias que rasgavam comunidades, discursos que prometiam pureza enquanto plantavam ódio. Entre essas figuras, surgiu alguém que se tornaria um antagonista perfeito para a missão de Antônio. Um pregador carismático, frio, que falava como lâmina e fazia multidões se sentirem superiores. Ele não precisava de nome agora, porque o tipo é mais importante que o indivíduo. Ele dizia defender uma fé limpa, mas o que vendia era desprezo pelos fracos e desconfiança contra a igreja inteira. Era o tipo de homem que transforma o ressentimento em religião. Quando Antônio ouviu falar desse pregador, do modo como ele humilhava padres, do modo como seduzia jovens com frases simples e cruéis, sentiu um arrepio familiar. Era como Rodrigo, só que em versão espiritual, um homem que sabia usar palavras para dominar. Só que naquele momento, Antônio ainda não era o grande pregador. Ele era um frade doente, desconhecido, tentando descobrir onde encaixar a própria vida. Ele foi mandado para um convento pequeno, numa região discreta, quase escondida. A ordem para ele parecia anticlimática. Em vez de missão e martírio, silêncio e trabalho humilde, ele obedeceu. Começou a fazer tarefas simples. Cozinha, limpeza, pequenos serviços. O tipo de rotina que parece insignificante para quem imaginava o mundo inteiro. E aí veio outro twist. O silêncio começou a curá-lo de um modo que o estudo jamais curou. Sem plateia, sem títulos, sem expectativa, Antônio se confrontou com o que realmente era. E descobriu que a vontade de ser grande ainda respirava dentro dele, mesmo vestida de piedade. Ele sentiu vergonha disso, sentiu nojo, até como se encontrasse uma mosca no prato sagrado da própria intenção. Enquanto isso, Rodrigo não desistia. Outra carta chegou, desta vez mais ousada, mais direta. Rodrigo tinha ouvido rumores. Fernando, agora Antônio, estava pela Itália. Rodrigo dizia conhecer gente influente por ali também. Falava em proteger Antônio de intrigas, em ajudar a ordem com recursos, e soltou a frase que escorria veneno por baixo da doçura. Você pode ser útil, Antônio, mas sozinho você será engolido. Antônio percebeu o jogo. Rodrigo oferecia aliança. Aliança com preço. Aliança que transforma a missão em instrumento.
Foi então que Antônio tomou uma decisão silenciosa: não responder. E ao não responder, ele cortou um cordão antigo. Pela primeira vez, Rodrigo não tinha como puxá-lo. Só que o mundo não deixa cordões cortados em paz. Ele testa. Ele tenta amarrar de novo. O teste veio num evento grande da ordem. Uma reunião, uma espécie de encontro com muitos frades, gente de várias regiões. Antônio foi junto, como um rosto a mais. Ninguém esperava nada dele, e isso para ele era perfeito, até que aconteceu um desastre pequeno e decisivo. Durante uma celebração, precisavam de alguém para pregar. O pregador designado faltou, outro foi chamado às pressas, e falhou. O homem começou, travou, se perdeu, repetiu frases sem alma. O silêncio da assembleia ficou pesado, e o superior, irritado e constrangido, procurou alguém, qualquer alguém, para salvar o momento. Alguém olhou para Antônio. Você. Tenta. Foi como empurrar um homem do alto de uma ponte e descobrir, no meio da queda, que ele tem asas. Antônio subiu sem querer subir. Sentiu o coração bater na garganta, olhou para aquela multidão de frades, alguns experientes, alguns jovens, muitos desconfiados, e por um segundo o velho medo veio. E se eu estiver fazendo isso por vaidade? E se eu for só um ator? Mas aí ele lembrou do porco na rua, do fedor, das moscas, lembrou dos mártires, lembrou do navio, lembrou da febre, e uma clareza dura tomou conta dele. Eu não tenho nada para provar, eu só tenho algo para entregar. Ele começou a falar, e as palavras saíram como se estivessem presas há anos dentro dele. Não eram frases decoradas, eram imagens, eram golpes de realidade. Ele falou de um Cristo que não tem nojo de sangue, de um Deus que não se assusta com a sujeira humana. Ele falou do perigo da fé usada como escada. Ele falou da misericórdia como um escândalo. Porque misericórdia para quem odeia é sempre escândalo. O ambiente mudou. Não por magia, mas por presença. Era como se, de repente, alguém tivesse acendido fogo num lugar frio. Quando terminou, ninguém aplaudiu, porque não era teatro. Mas muitos ficaram parados, engolindo em seco. Alguns baixaram a cabeça. Outros se encararam como quem diz: quem é esse? Naquele instante, Antônio entendeu o que Deus tinha feito com ele. Deus tinha negado o martírio rápido para dar uma batalha mais longa. A batalha das palavras, a batalha de enfrentar homens como aquele pregador frio, e como Rodrigo, no território onde eles eram mais fortes. A partir dali, ele não seria mais só um frade doente que varre chão. Ele viraria uma ameaça para quem vivia de manipular a fé. Uma ameaça perigosa, porque ele não precisava de dinheiro, nem de prestígio, nem de alianças. Ele precisava só da verdade e de coragem para dizê-la com compaixão. E quando a notícia daquele sermão se espalhou, o pregador rival, o que inflamava multidões contra a igreja e contra os fracos, percebeu algo que o irritou profundamente. Havia um novo competidor no palco, um competidor que não vendia superioridade, um competidor que expunha, com luz, o truque por trás do discurso bonito. E Rodrigo, lá longe, também percebeu. Aquele menino silencioso que ele chamava de coleira bonita tinha encontrado um tipo de liberdade que dinheiro nenhum compra. O jogo estava mudando, e a próxima fase da vida de Antônio seria exatamente isso. Jogo. Disputa. Multidão. Perigo real. Não uma morte rápida, mas uma vida inteira caminhando no fio da navalha, com a mesma pergunta no ar, agora mais urgente. Quem vai conquistar o coração das pessoas? A fé que liberta ou a fé que controla? A primeira vez que Antônio percebeu que sua voz tinha virado perigo não foi pelo carinho dos irmãos, foi pelo ódio dos outros. Foi numa cidade onde a praça cheirava a alho, couro e vinho azedo. Um palco improvisado, tábuas tortas, gente demais, calor demais. Antônio subiu para falar e viu algo que não combinava com devoção. Homens encostados nas paredes, braços cruzados, sorrisos pequenos, olhos de quem mede fraqueza. Eles não estavam ali para rezar, estavam ali para calcular. E no meio deles, como um prego no centro da madeira, estava um emissário do pregador rival, aquele homem de voz cortante que transformava ressentimento em pureza. O emissário tinha o olhar treinado, procurar falhas, colher frases, distorcer depois. Antônio reconheceu o tipo na hora, como se reconhecesse Rodrigo em outro corpo. Ele começou a falar sem rodeios, como quem puxa um lençol e expõe o que está apodrecendo embaixo. Há quem use a fé para subir em cima do povo, para apontar o dedo e se sentir limpo.
Para vender uma salvação que parece barata e cobra caro, houve um murmurinho, um riso nervoso, porque muita gente ali já tinha sido comprada por discursos assim. Comprada não com dinheiro, mas com a sensação intoxicante de ser melhor que alguém. E aí veio o primeiro golpe do adversário, na forma de interrupção. Um homem da plateia gritou: "E você? Você é mais santo do que nós? Ou quer mandar também?" Antônio desceu a palavra como se fosse água fria. "Eu não quero mandar em ninguém. Eu quero que ninguém mande no seu medo." A frase bateu como pedra, alguns engoliram em seco, outros fecharam o rosto. O emissário sorriu, como quem diz: "Peguei você?" Isso soa como desafio. E era, só que não era desafio de vaidade. Era guerra de libertação. A partir daquele dia, Antônio começou a ser enviado para onde o fogo estava mais alto, lugares onde a fé do povo estava sendo sequestrada por pregadores agressivos, por movimentos que diziam amar Deus enquanto espalhavam desprezo pelo corpo, pela matéria, pela vida comum. Havia gente que chamava casamento de impureza, pão de armadilha, riso de pecado, gente que não queria salvar o mundo, queria julgá-lo até virar cinza. O rival de Antônio prosperava nesse ambiente, porque oferecer respostas simples para dores complexas sempre vende. E ele tinha método. Entrava numa cidade, escolhia um inimigo, um padre, um bispo, um pobre que cheirava a rua, humilhava em público, ganhava aplauso, a multidão sentia aquele prazer sujo de ver alguém cair, e chamava isso de verdade. Antônio começou a enfrentar esse método de um jeito que parecia frágil, e por isso era explosivo. Ele não humilhava, ele desmontava. Ele falava como quem acende luz, não como quem aponta faca. Só que quando a luz acende, as baratas correm. E o que correu não foi só heresia, foi interesse. Em algumas cidades, o dinheiro girava em torno do caos. Cobradores que lucravam com a miséria, comerciantes que vendiam a crédito, com armadilha, gente que emprestava para depois tomar a casa, e o rival tinha ligação com isso. Ele se alimentava de apoio, de doações, de proteção. Quanto mais as pessoas se sentiam desesperadas, mais ele parecia necessário. Antônio não chegou dizendo, sejam perfeitos. Chegou dizendo algo muito mais perigoso. Se vocês querem Deus, comecem parando de devorar uns aos outros. E aí a praça não era mais só praça. Virava tribunal, virava ringue. Em uma cidade, ele pregou diante de um grupo de homens que tinham mãos limpas e bolsos pesados. Falou sobre usura, sobre juros que esmagam, com imagens que ninguém conseguia esquecer. Ele descreveu uma família vendendo o próprio colchão, depois o próprio prato, depois a própria dignidade, para pagar um pouco a mais que nunca termina. Enquanto falava, ele apontou para o peito, como se mostrasse um buraco. Há gente que empresta dinheiro e depois arranca a alma como pagamento. Os ricos riram, mas foi um riso tenso, porque alguns ali sabiam exatamente do que ele estava falando. Na mesma noite, Antônio foi avisado pelos irmãos. Estão dizendo que você está mexendo com quem não deve. Estão dizendo que vão te calar. E ele respondeu com a tranquilidade de quem já aceitou perder. Então que tentem. A minha voz não é minha. Isso irritou ainda mais os inimigos, porque o medo é moeda. E ele não estava comprando. O rival, percebendo que Antônio estava ganhando terreno, mudou a estratégia. Em vez de atacar só por trás, decidiu aparecer em pessoa. Marcou uma disputa pública, uma dessas armadilhas de orgulho. Um debate diante do povo, onde cada frase vira munição. Se Antônio recuasse, pareceria covarde. Se aceitasse, poderia ser acusado de vaidade. Antônio aceitou, mas impôs uma condição. Nada de insultos, só argumentos e misericórdia. O rival concordou com um sorriso de serpente. O dia chegou. A praça lotou como se fosse festa. Havia vendedores, crianças, mulheres com panos na cabeça, homens com facas pequenas na cintura. Havia até gente que não acreditava em nada. Só queria ver sangue, se não físico, pelo menos moral. O rival falou primeiro com voz ensaiada. Pintou a igreja como corrupta. Pintou o povo como vítima. Pintou a si mesmo como o único puro. Era um espetáculo com roteiro perfeito. A multidão ama uma história em que pode escolher um vilão e se sentir heroína. Quando Antônio começou, ele não atacou. Ele contou uma história. Falou de uma mãe que perdeu o filho para a febre e, no enterro, foi consolada por um puro que disse: "Isso foi castigo." Antônio descreveu o rosto dessa mãe. Primeiro perplexo, depois vazio, depois duro,
como uma pedra que parou de chorar por falta de água. Quem chama dor de castigo não está defendendo Deus, está defendendo a própria falta de amor. A multidão se mexeu. Aquele tipo de frase atravessa o peito, porque todo mundo conhece dor, e todo mundo conhece alguém que usou Deus para piorar a dor. O rival tentou rir, tentou ironizar, mas Antônio continuou. Ele falou da encarnação, de um Deus que entra na matéria, que não tem nojo do corpo, que não chama pão de maldição. Falou de um Cristo que toca leprosos, come com gente desprezada, sangra de verdade, não como símbolo, mas como carne. E então veio o momento mais chocante. Antônio apontou para o próprio peito e disse quase baixo, como se confessasse: eu também quis uma fé limpa, sem cheiro de rua, mas o evangelho fede de humanidade, e é justamente por isso que salva. A palavra fede num púlpito parecia blasfêmia, e por isso funcionou, porque era verdade demais para ser confortável. O rival, irritado, tentou virar o jogo. Chamou Antônio de manipulador, de ator, de intelectual que quer dominar, e lançou a acusação que ele guardava como faca. Se você é tão santo, faça um sinal, faça um milagre, senão você é só discurso. A multidão, faminta por espetáculo, prendeu a respiração. Antônio ficou em silêncio por um segundo longo, e foi aí que aconteceu um twist que ninguém esperava. Nem o rival. Antônio não disse, eu faço. Não se ofereceu como mágico. Ele olhou para o povo e disse: vocês querem milagre para acreditar? Ou querem acreditar para viver? A pergunta partiu a praça em duas. Alguns ficaram com raiva. Outros ficaram tocados. Porque a pergunta não era religiosa. Era humana. A gente vive pedindo provas para não mudar nada. E então, como se a vida tivesse decidido responder por ele, houve um tumulto no canto da praça. Uma mulher gritava. Uma criança tinha caído, batido a cabeça, não se mexia. O povo abriu espaço como um mar nervoso. Alguns começaram a dizer castigo, sinal, maldição. O rival sorriu de canto, como se a tragédia fosse oportunidade. Antônio desceu do palco sem pressa, atravessou a multidão, ajoelhou ao lado do corpo pequeno. A criança estava pálida, o rosto sujo de poeira, um fio de sangue no cabelo. A mãe tremia tanto que parecia prestes a quebrar. Antônio não fez teatro, não levantou os braços, não gritou, só encostou a mão na cabeça da criança e murmurou uma oração curta, quase íntima, como quem fala no ouvido de alguém que dorme. O silêncio ficou pesado, e então a criança respirou. Um puxão de ar, um movimento mínimo, um gemido. Não foi explosão, não foi espetáculo, foi um retorno. A mãe desabou chorando com um som feio, visceral, como se arrancassem um espinho do pulmão. A multidão reagiu com um medo sagrado. Aquele medo que a gente sente quando percebe que o mundo é maior do que o nosso controle. O rival tentou falar, mas a voz dele não encaixava mais, porque tudo o que ele tinha era pose. E naquele momento, a praça tinha visto compaixão. Isso virou lenda, virou sussurro. E lenda, quando atravessa boca em boca, cresce. Pessoas começaram a seguir Antônio não só pela palavra, mas pela sensação de que ele carregava uma presença que não era dele. E isso trazia outro tipo de perigo, porque quando alguém vira esperança, vira alvo, e o rival não desistiu. Ele começou a espalhar boatos, que Antônio era feiticeiro, que era manipulador, que usava truques, começou a tentar comprar testemunhas, começou a tentar dividir os frades. Ele quer ser maior do que São Francisco. Começou a tentar plantar suspeita até dentro da ordem. Essa foi a fase mais escura. Antônio descobriu que não é preciso matar um homem para destruí-lo. Basta sujar sua reputação, e foi aí que a história puxou Antônio para o palco maior. França e o norte da Itália, regiões onde o conflito espiritual e social estava no auge. Ele pregava em igrejas lotadas, em campos abertos, em beiras de estrada. Às vezes a voz dele falhava de tanto falar. O corpo, que já tinha sido frágil, pagava o preço. Ele emagreceu. Os olhos ficaram mais fundos, mas a presença ficou mais intensa, como se a vida estivesse queimando mais rápido. Em uma dessas viagens, aconteceu algo que o perseguiu como sombra. Ele viu uma execução, um homem acusado de heresia ou crime, não importa a etiqueta, porque a cena é a mesma, foi levado para a morte diante do povo. O condenado tremia. Alguns xingavam, outros rezavam. O cheiro de suor e medo dominava o ar. Antônio ficou paralisado por um instante, porque aquilo era a rua de Lisboa de novo. A carne aberta, a mosca,
o fedor da mortalidade, e ao ver o rosto do homem, ele entendeu uma coisa terrível. Muita gente não queria Deus, queria permissão para odiar. Naquela noite, Antônio pregou de um jeito que deixou gente desconfortável. Ele falou que justiça sem misericórdia vira vingança com roupa bonita. Falou que a verdade pode ser usada como pedra na mão de uma criança raivosa. Falou que pureza sem amor vira doença. E então, ele fez algo que tirou o chão dos poderosos. Foi até autoridades locais e implorou pela vida de condenados, por revisão de penas, por perdão em casos específicos. Ele interferiu no sistema. Ele mexeu com o que alimentava o medo coletivo, e isso não era religião no sentido cômodo, era risco. O rival, vendo que Antônio não era só pregador, era agitador de consciência, intensificou a perseguição. Em alguns lugares, contrataram homens para intimidar o frade, gente que esperava encontrá-lo sozinho numa rua escura, gente que carregava mais do que ameaças na cintura. Antônio, porém, tinha uma arma que ninguém sabia desarmar. Ele não se movia por impulso, mas por obediência a algo maior. Numa madrugada, um irmão entrou no quarto onde Antônio mal conseguia descansar, sussurrou que havia gente rondando o convento, perguntando horários, caminhos. Eles vão te pegar na estrada. Antônio se levantou devagar, vestiu o hábito, pegou nada além do que precisava, e ao sair, disse apenas: se eu for capturado, que não seja por falta de prudência, mas se eu for morto, que não seja por falta de amor. Eles mudaram a rota. Foi um desvio, e esse desvio levou Antônio a uma cidade onde ele encontraria algo que mudaria a forma como pregava para sempre. Uma multidão de pobres, doentes, famintos, esquecidos, amontoados como se fossem sobra de mercado. Ali, ele entendeu que o evangelho não era só discussão teológica, era pão, era abrigo, era dignidade. Ele pregou para eles primeiro, não para nobres, não para os importantes, e fez isso com uma intensidade que arrancava as pessoas do torpor. Ele descreveu Deus não como juiz distante, mas como alguém que desce até o esgoto e pega na mão de quem foi largado. E aí veio outro twist, silencioso. Os importantes começaram a vir atrás dele, não por fé, mas por medo de perder controle, porque quando os pobres acordam, o sistema treme. Em um lugar, um usurário conhecido, desses que sorria enquanto cobrava, apareceu para confrontar Antônio, achando que iria humilhar. Lô, disse alto para todo mundo ouvir. Você fala bonito, frade, mas eu tenho contratos, eu tenho lei, o mundo é assim. Antônio olhou para ele e respondeu com uma calma que cortava mais do que grito. A lei pode ser escrita. A justiça tem que ser vivida. E então, numa manobra que ninguém esperava, Antônio fez a multidão olhar para as mãos do homem. Mãos com anéis, unhas limpas, pele hidratada por óleos. E depois apontou para um velho ao lado, mãos rachadas, sangue seco em fissuras. Qual dessas mãos parece mais perto de Deus? Aquilo incendiou a praça. O usurário ficou vermelho, tentou sair, mas foi cercado não por violência, e sim por vergonha. E vergonha, quando é verdadeira, pode virar conversão. Ou ódio. O homem jurou se vingar. E foi assim que Antônio se viu cercado por inimigos de dois tipos. Os ideológicos, liderados pelo rival pregador, e os econômicos, liderados por gente que perdia dinheiro quando a consciência do povo acordava. A tensão cresceu como corda esticada. Em outro encontro, o rival apareceu de novo, agora com menos sorriso e mais gelo no olhar. Ele tentou um último golpe, acusou Antônio de ser o novo ídolo, de roubar o povo para si. Disse que Antônio falava de misericórdia para enfraquecer a verdade. Disse que compaixão era desculpa para pecado. Antônio respondeu com a frase mais perigosa de todas: porque não ataca ninguém? Ataca a mentira central do adversário. A verdade, que precisa de crueldade para se sustentar, não é verdade. É medo com máscara. O rival perdeu o controle. E quando um manipulador perde o controle, ele mostra quem é. Ele ordenou que seguidores criassem tumulto, jogaram pedras pequenas, cuspiram, gritaram insultos. Um pedaço de barro acertou o ombro de Antônio. Outro acertou o rosto de um frade ao lado. A multidão virou confusão. Alguém gritou: peguem ele! Era o tipo de momento em que um corpo pode desaparecer e ninguém pergunta depois. Antônio não fugiu correndo. Ele ergueu a mão, não como autoridade, mas como pai chamando filho, e falou alto por cima do caos. Se vocês me odeiam, eu fico, mas não machuquem os que estão do meu lado.
Isso desarmou alguns, porque o ódio espera resistência, não oferta. Ainda assim, ele foi empurrado, puxado, quase caiu. E foi salvo por gente simples, pescadores, mulheres, jovens, que formaram um corredor humano para ele passar. Não por fanatismo, mas porque de algum modo ele tinha devolvido a eles uma coisa que o rival tinha roubado: humanidade. Depois disso não houve mais ingenuidade. Antônio entendeu que sua missão não era só falar, era sobreviver tempo suficiente para continuar falando. E ele continuou. Pregou em lugares tão lotados que diziam que a voz dele precisava atravessar campos. Pregou até ficar rouco. Pregou até as palavras rasparem por dentro. Pregou com imagens que grudavam na mente. O rico se afogando no próprio cofre como num poço. O coração humano como casa cheia de ratos, escondidos embaixo de tapetes. A misericórdia como água que entra pela rachadura e insiste até quebrar a pedra. E, enquanto isso, a fama cresceu, as pessoas começaram a chamá-lo para tudo. Achar coisas perdidas, salvar casamentos, curar doença, trazer paz entre inimigos. Antônio não virava santo popular por campanha, virava por necessidade. O povo, quando encontra alguém que não os usa, agarra como quem agarra uma tábua no mar, mas fama é fogo, ilumina e queima. E o corpo de Antônio já estava apagando. Uma noite, depois de um dia de pregações, ele tentou se levantar e sentiu o mundo girar. Tontura, um peso no peito. Como se cada respiração fosse puxar uma rede cheia de pedras, ele se apoiou na parede e pensou com um humor amargo. Eu pedi martírio e recebi desgaste. Mesmo assim, ele sabia. O pior ainda não tinha chegado, porque o rival estava ficando desesperado. E desesperado faz coisas que um homem calculista não faria. E Rodrigo? Rodrigo, o fantasma do começo, voltou a assombrar de um jeito inesperado. Não com carta, mas com presença indireta. Uma rede de dinheiro e influência ligada a antigos contatos portugueses começava a circular boatos na Itália, tentando associar Antônio a interesses, a manipulações, a jogos políticos. Era como se o velho inimigo tivesse encontrado um jeito de tocar nele à distância. Antônio percebeu, ele não estava lutando só contra um homem, estava lutando contra um sistema inteiro de controle, espiritual e financeiro, que odiava a misericórdia, porque misericórdia liberta. E quando a misericórdia liberta, alguém perde poder. Nessa altura, a pergunta já não era: Antônio vai vencer? A pergunta era: quanto do corpo dele essa guerra vai consumir? Porque a estrada estava ficando curta, e o próximo passo, o último grande passo, levaria Antônio ao limite. Uma saúde quebrando, uma perseguição apertando, e uma morte, que não viria como espetáculo, mas como consequência inevitável de uma vida que queimou rápido demais. A fome de ar começou como uma irritação pequena, um incômodo que Antônio escondia por hábito, como quem não quer preocupar ninguém. Só que o corpo, quando decide cobrar, não negocia. Ele acordava com o peito pesado, como se uma mão invisível se apoiasse sobre as costelas. Às vezes, ao levantar, a visão escurecia por um segundo. E aquele segundo era assustador, porque lembrava que até o pregador mais temido continua sendo carne. E carne falha. Os irmãos viam, tentavam convencer: descansa. Come mais. Fica. Mas Antônio tinha uma lógica que parecia cruel para si mesmo. Se eu descansar agora, descanso quando? Havia nele um senso de urgência, que não era ansiedade, era pressentimento. Ele sentia que o tempo estava ficando curto. E quando o tempo fica curto, a verdade precisa sair sem maquiagem. Foi nessa fase final, quando a saúde dele já não conseguia esconder o desgaste, que o rival decidiu dar o golpe definitivo. O pregador adversário, o homem que vivia de incendiar ressentimentos, percebeu que Antônio estava fisicamente vulnerável, e para alguém assim, vulnerabilidade é convite. Ele reuniu seguidores, espalhou um boato com a velocidade de uma praga. Que Antônio era impostor, que os milagres eram encenação, que ele estava se enriquecendo às escondidas, que usava a fé do povo como corda. Era a mesma velha técnica de Rodrigo, só que amplificada. Se você não consegue vencer a mensagem, destrua a confiança no mensageiro. A cidade em que o confronto final começou não importava tanto quanto o clima. Tensão no ar, gente olhando pelos cantos, uma sensação de que qualquer faísca viraria incêndio. Antônio foi avisado de que estavam preparando uma armadilha, uma humilhação pública, talvez até um ataque físico, em nome da verdade,
Dessa vez, o superior insistiu com força. Você não vai. Você não está bem. Eles querem te quebrar. Antônio respondeu baixo, quase sem energia, mas com uma firmeza que assustou. Se eu não for agora, vão quebrar muitos outros depois. Ele foi. E foi como quem caminha sabendo que a estrada tem espinhos, só que ele caminhava mesmo assim, porque sabia que o povo não precisava de um herói invencível. Precisava de alguém que não negociasse a compaixão. A praça estava cheia. E havia um cheiro estranho de festa e violência misturados, como se a multidão não soubesse se queria ouvir um sermão ou assistir a um linchamento. O rival subiu primeiro, como sempre. Falou com brilho nos olhos. Desenhou Antônio como inimigo do povo puro. Chamou misericórdia de fraqueza. Chamou humildade de teatro. E então fez um gesto calculado. Mandou trazer para bem no centro da praça um homem conhecido por explorar pobres. Um cobrador. Um usurário. Era o tipo de pessoa que a multidão odiava. O rival apontou para ele e gritou: Vejam, esse homem é fruto da igreja de Antônio. Ele diz que prega justiça, mas esses monstros continuam. A multidão reagiu com raiva, porque era fácil odiar o usurário. Era confortável ter um alvo, e o rival queria que o ódio virasse catarse. Antônio subiu devagar. O rosto estava mais pálido que o normal. Os olhos fundos tinham aquela chama de quem já se despediu de muita coisa por dentro. Ele olhou para o usurário, e depois olhou para a multidão, e fez o impensável. Ele desceu do palco e ficou ao lado do homem odiado. A praça congelou. O rival sorriu. Ah, agora ele se revela. Protege o ladrão. Protege o inimigo? Antônio ergueu a voz com esforço, e ainda assim, a voz cortou o barulho. Eu não vim proteger o pecado. Eu vim proteger o homem. Da nossa sede de esmagar. A multidão se mexeu, desconfortável, porque a sede de esmagar é um prazer que ninguém gosta de admitir. Antônio virou-se para o usurário e falou com dureza, mas sem humilhação, como quem corta para curar. Devolve o que roubou, não por medo do inferno, mas porque você já transformou sua vida num inferno. O usurário tentou retrucar, justificar. A boca dele abriu com argumentos prontos. E então Antônio fez a pergunta que perfura justificativas como agulha. Quantas noites você dorme sem sonhar com os rostos que você derrubou? O homem empalideceu. A mão tremia. Ele baixou o olhar, e numa dessas viradas que só acontecem quando uma verdade acerta o lugar certo, o usurário começou a chorar. Não um choro bonito, mas um choro feio, quebrado, de quem finalmente sente o peso da própria crueldade. O rival ficou irritado. Porque aquela cena tirava o espetáculo das mãos dele. Ele queria ódio. Antônio estava entregando conversão, e conversão é o maior insulto para quem vive de manter pessoas presas no ressentimento. O rival tentou retomar o controle, gritou para a multidão: Vejam, ele faz teatro, choro não apaga crime? Antônio respondeu: Não apaga, mas pode ser o começo de parar de cometer. E então veio o twist final do confronto. A própria multidão, que entrou na praça com fome de sangue, começou a recuar. Não toda, mas o suficiente, porque ao ver um homem odiado dobrar os joelhos e admitir culpa, muitos se enxergaram nele, e ninguém quer admitir que também precisa mudar. O rival perdeu o público por um instante, e esse instante foi tudo. Ele desceu do palco, avançou na direção de Antônio como se fosse partir para a agressão. Os seguidores se aproximaram, o ar ficou elétrico. Antônio, exausto, sentiu o corpo ameaçar falhar. E mesmo assim ficou em pé. Ele olhou para o rival e disse uma frase simples, quase triste. Você tem medo de quê? O rival travou. A pergunta era perigosa porque não era ataque. Era diagnóstico. Medo de perder gente? Antônio continuou com a voz baixa. Medo de ficar sozinho? Medo de não ser nada sem esse incêndio? O rival tentou cuspir uma resposta, mas não conseguiu. Porque por um segundo, o homem foi visto, não como profeta, não como líder, mas como alguém faminto por controle. E quando um manipulador é visto, ele encolhe. A praça não virou santidade instantânea. Ainda havia ódio. Ainda havia gente querendo briga. Mas o golpe definitivo do rival falhou. E naquele fracasso, ele perdeu algo que é difícil recuperar. A aura de invencível. Antônio saiu dali vivo, mas pagando caro. Naquela noite, ele desabou. O corpo tremeu, como se estivesse tentando segurar as próprias paredes por dentro. Um irmão ajudou a deitar. Antônio respirava curto, como se o ar fosse pouco.
E no meio da febre, ele murmurou frases que pareciam conversa com alguém que ninguém via. Eu tentei. Eu tentei. Os irmãos ficaram assustados, chamaram ajuda. Trouxeram água, pano frio. Alguém chorou em silêncio. E aí aconteceu uma coisa estranha. Antônio abriu os olhos e por um momento pareceu totalmente lúcido, como se a dor tivesse tirado todas as distrações e deixado só a essência. Ele disse: Não tenham medo do barulho que eu fiz. Tenham medo do silêncio que vocês deixam quando veem injustiça. E foi a última lição que ele ensinou, como quem entrega uma tocha. Nos dias seguintes, os superiores insistiram. Ele precisava se retirar, descansar, sair da linha de frente. Antônio aceitou. Não porque desistiu, mas porque percebeu que se não cuidasse do corpo, o corpo encerraria a missão sem aviso. Ele foi levado para um lugar mais silencioso, fora do tumulto, como quem volta ao início. Não à Lisboa das ruas, mas ao recolhimento, que ele buscou quando jovem. A tradição conta que nesse período ele se hospedou em Campo Sampiero e que procurava solidão para orar, como se quisesse colocar a alma em ordem antes do fim. E é aqui que a história faz um corte seco. O homem que enfrentou multidões e rivais, no fim, precisou enfrentar a coisa mais íntima e inevitável, a própria fragilidade. Havia momentos em que Antônio parecia melhorar, conversava, sorria, lembrava do caminho com uma serenidade assustadora. Depois vinha a recaída, falta de ar, dores, fraqueza. Cada passo parecia uma despedida pequena. Ele pediu para voltar a Pádua. Queria morrer entre irmãos, perto do povo que o amava. No caminho, o corpo dele não aguentou. Pararam em Arcela, um lugar simples, quase um meio do caminho. E há uma ironia cruel e bonita nisso. Antônio, que viveu como estrada, morreu como estrada. Nem no começo, nem no fim. No meio, como quem diz, a missão nunca termina em um homem só. Na tarde de 13 de junho de 1231, Antônio sentiu que a última hora tinha chegado. Os irmãos se reuniram em volta. A luz no quarto era suave. O ar tinha aquele silêncio pesado de quando algo grande está prestes a acontecer. Ele pediu que recitassem um hino a Maria, não como superstição, mas como última linguagem de ternura. Em certo momento, ergueu o olhar, como se enxergasse alguém entrando no quarto. E então, a respiração dele parou. Não houve trovão, não houve palco. Houve o tipo de silêncio que deixa o mundo estranho por um segundo. Como se a realidade esquecesse de seguir. A notícia correu rápido, não como morreu um frade, mas como morreu o santo. Conta-se que crianças na rua começaram a gritar algo como: "O santo morreu! O santo morreu!" E quando as crianças gritam, a cidade inteira escuta, porque criança não faz diplomacia. Pádua entrou em comoção, o corpo foi levado e o povo quis tocar, ver, se despedir. Não era curiosidade mórbida, era desespero de perder a esperança, porque Antônio não era só pregador. Era ponto de apoio, como uma coluna num teto prestes a cair. E quando uma coluna cai, todo mundo sente o peso. O rival, ao saber, não comemorou. Pelo menos não publicamente. Alguns dizem que ficou quieto por vergonha. Outros que por medo, porque é difícil atacar um homem morto quando o povo inteiro está de joelhos. E no fundo, havia uma verdade que nem o rival podia negar. Antônio não acumulou riqueza, não acumulou exército. Acumulou histórias de gente que voltou a respirar, e isso não se apaga com boato. A morte de Antônio não encerrou a presença dele. Pelo contrário, transformou a presença em incêndio maior. Começaram a circular relatos de curas, reconciliações, libertações de desespero. Às vezes bastava alguém rezar com o nome dele e encontrar uma coragem que não tinha antes. O povo não falava em teologia, falava em vida. Eu estava perdido e fui encontrado. Eu estava quebrado e fui costurado. A devoção popular tem essa linguagem direta, e por isso ela atravessa séculos. A Igreja, percebendo o impacto, reconheceu oficialmente a santidade dele rapidamente. Em menos de um ano, Antônio foi canonizado, rápido assim. Não porque a Igreja precisasse de propaganda, mas porque a evidência do amor dele tinha sido pública demais para ser ignorada. E então veio um detalhe simbólico que atravessaria o tempo com força visual. Anos depois, quando suas relíquias foram trasladadas, a tradição diz que encontraram a língua de Antônio preservada, como sinal de que a palavra dele, aquela arma de misericórdia, continuava viva. É uma imagem poderosa, quase chocante. O corpo se desfaz, mas a língua permanece,
como se dissesse ao mundo que certas palavras não apodrecem. Mas o mais fascinante é o caminho que essa história faz até o Brasil. Porque Antônio nasceu em Lisboa, virou frade na atmosfera ibérica, explodiu como pregador na Itália, e ainda assim, atravessou o oceano e se tornou para milhões o santo de casa, quase um parente, quase um amigo teimoso a quem você cobra ajuda. Santo Antônio, me acha isso aqui. E de algum modo, isso é coerente com a vida dele. Ele sempre foi o santo do cotidiano, do pão, do corpo, do amor real e da justiça prática. Quando Portugal lançou suas raízes no Brasil, não trouxe só língua e administração. Trouxe santos, festas, imagens, promessas. E Antônio, lisboeta de origem, paduano por missão, encaixou-se como luva num povo que precisava de esperança concreta. No Brasil, ele ganhou um lugar único porque responde a dores universais com uma ternura quase doméstica. Quando alguém perde algo importante, um documento, uma aliança, um rumo, o nome de Antônio vira oração rápida, quase rindo de nervoso. Quando alguém quer casar ou quer que o amor dê certo, Antônio aparece como ponte. Casamenteiro, dizem. E há nisso uma verdade profunda. Ele pregou a reconciliação, a fidelidade, a restauração de laços. Ele era o homem que costurava o que estava rasgando. Quando falta pão, pão literal, surge a tradição do pão de Santo Antônio. Partilhar, guardar, distribuir, não como amuleto vazio, mas como lembrete. Fé que não alimenta, vira decoração. E então chegam as festas de junho. No Brasil, junho não é só mês, é atmosfera. Bandeirinhas, fogueira, milho, música, rua cheia, promessa e riso. E no centro desse coração cultural está o dia 13, o dia dele. Não por acaso. Antônio é o santo que mora entre o sagrado e o popular, sem pedir desculpa. Ele cabe numa igreja silenciosa e cabe numa festa de rua. Porque ele entendia gente. E gente não vive só de silêncio, vive de comunidade. É por isso que, em muitas cidades brasileiras, Santo Antônio não é lembrado como figura distante. Ele é consultado, discutido, cobrado. A devoção brasileira tem uma ousadia afetiva. Conversa com o santo como quem conversa com alguém da família. E isso não diminui a fé. Torna a fé humana, encarnada, como Antônio sempre pregou. E aqui está a última reviravolta, talvez a maior de todas. Rodrigo, aquele primeiro rival, a sombra que representava controle, dinheiro e cinismo, achava que santidade era coleira bonita. Achava que no fim sempre vence quem tem acesso, quem tem moeda, quem tem influência. Só que Antônio venceu de um jeito que o dinheiro não entende. Ele venceu virando memória viva no povo. O rival ideológico, o pregador frio, desapareceu como muitos manipuladores desaparecem quando o encanto quebra. Sua voz, sem o contraste de um inimigo vivo, perdeu utilidade. O povo, uma vez que prova misericórdia, começa a sentir gosto ruim na crueldade. E isso é a derrota mais humilhante para quem vive de ódio. Não é ser preso, nem ser morto. É ser esquecido. Antônio, ao contrário, virou presença. Presença que atravessou séculos, atravessou continentes, atravessou idiomas, atravessou as dores repetidas da humanidade. Presença que entrou no Brasil não como importação fria, mas como necessidade. Um santo que entende de coisas perdidas, porque entende, de gente perdida. Um santo que entende de amor, porque passou a vida tentando reconciliar. Um santo que entende de pobreza, porque não teve medo do cheiro da rua. E se a história começou com um porco morto e moscas numa rua estreita, ela termina com algo quase impossível. Milhões de pessoas, em lugares diferentes, ainda pronunciando um nome antigo para pedir esperança nova, porque no fim, talvez essa seja a santidade que fica. Não a santidade do pedestal, mas a santidade que desce, pisa no pó, respira o fedor do mundo e ainda assim insiste em amar. E é por isso que quando alguém no Brasil acende uma vela e diz Santo Antônio de Pádua, não está só repetindo tradição, está chamando um homem que, em vida, enfrentou rivais, enfrentou sistemas, enfrentou multidões e, por último, enfrentou o próprio corpo para deixar uma mensagem simples e perigosa. Ninguém precisa ser esmagado para que Deus seja verdadeiro.